Esperar isso aqui. Pronto. Acho que agora vai, né? Boa tarde a todos. Não, esse aqui que... Você vai ficar em pé ou sentado? Pode. Não, sentado aqui mesmo, eu passo pro senhor. A gente está convidando aqui o Tenente Coronel Albert Vinhático. Ele vai falar sobre uma nova formatação aí de posto de abordagem policial, o PAP, e vai trazer esse conhecimento para a gente aí. Te agradece a disponibilidade dele. Temos aqui policiais do Esquadrão Águia, Tenente Coronel André Bois aí, representando o Detran. Te agradece a presença. Colega Capitão Rosemary da Rodoviária, colega Capitão Satideve aí do e Lacerda Júnior do Esquadrão Asa Branca, e oficiais e subtenentes do Águia, além do soldado Lacerda, que está aqui presente também do Esquadrão Águia. Te passa a palavra aí, pede que o palestrante aí passe essa modalidade aí, essas formas de abordagem, e também trazer esse conhecimento do roubo de veículos, que é um conhecimento que ele tem bastante aí. Então, muito obrigado. Você passa, afogado? Passo, senhor. Tá. Aí o senhor tenta aprender. Tá, eu vou... Não, segura. Bom, pessoal, boa tarde. Como é que tá chegando aí o áudio? Tá chegando bem? Tá chegando? Tá ótimo o áudio. Perfeito. Tá bem aí? Tá, né? Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Tenente Coronel Albert Vinhático. Hoje estou comandante do Batalhão de Eventos. E apresentamos na segunda-feira uma formatação com relação a... eu não vou falar PFTran, PSTran, eu já vou, inclusive, passar alguns pontos. Eu estou falando para um público que já conhece bastante essa área de trânsito, essa área de PCTran, de PFTran, sobretudo essas definições. Então, não vou entrar em muito detalhe, tá, com relação a isso, porque, na verdade, eu estou aqui para aprender com os senhores, na verdade. Bem, o que é que acontece? A ideia do Comando de Operações foi justamente padronizar, dar uma forma ao que nós chamamos de PAP, que é o Posto de Abordagem Policial. Então, o objetivo do trabalho é esse aqui. Não é um trabalho que está finalizado, eu quero que fique bem claro aos senhores. Não é a minha ideia, não é a ideia do Coronel Xavier Filho, não é a ideia do COP. A gente está tentando construir. Tanto que fizemos a primeira apresentação justamente para provocar. E daí a gente espera, né, que isso, e solicita também que os senhores sugiram algo com relação a isso. Então, não é um produto final. Nós vamos ter um momento de experiência, mas o que é que acontece? A gente precisava, sobretudo, padronizar, doutrinar a forma, tá, do posto de abordagem policial. Então, o que é que eu costumo sempre falar, a dizer? Que se você, por exemplo, vamos para uma tropa ordinária, se você pegar 4 guarnições do PETO de uma tropa ordinária e pedir para que cada guarnição monte vamos colocar, eu vou usar PFTran, mas com o transcorrer da apresentação, eu já vou utilizar o termo novo. Se você pede que ele monte o PFTran, ele vai montar esse PFTran de 4 formas diferentes. Tá? Então, essa é a ideia, é tentar padronizar. Senhores, eu não vou entrar aqui no mérito do posicionamento do comandante, do segurança de busca, do segurança de custódia, não. Eu não vou entrar nisso. Primeiro, o que vocês já sabem, é o que está consolidado, sobretudo no manual de abordagem policial. Não vou entrar nesse mérito, vai ser uma discussão que vai durar dias. Então, o que eu vou entrar é só em questão de forma. Posição da viatura, posição dos cones, da baia. A ideia é essa, é padronizar a forma, a montagem do PFTran. Logo, você me ajuda aí a passar essas transparências? Esses slides, na verdade. Eu estou justamente, esses primeiros slides que aqui os senhores estão vendo, montagens de postos de abordagem por diferentes unidades. Então, o que é que vocês notam aí? Que
cada unidade ela monta de uma forma diferente. Então, o que a gente precisa aqui é justamente a ideia desse trabalho é padronizar essa forma. Pode passar a fogaça. Bem, e aí você vem com a primeira, né, o primeiro slide. Tá pequeno para aumentar? Dá, né? Se conseguir ficar fácil. Bom, deixa eu, enquanto o Fogaça vai tentando aqui, eu vou adiantando. Então, primeiro, se necessitar necessidade de padronização. Então, esse aí foi basicamente a ideia que nós tivemos com relação ao trabalho, justamente padronizar, tá? Padronizar a questão do ponto de abordagem. Claro que você tem uma série de situações, a via, o horário, o local, a característica geográfica, mas basicamente foi a padronização. Aí, seguindo ali, você tem a questão do plano estratégico da corporação. Então, o plano estratégico nós utilizamos e o objetivo estratégico que nos deu norte para isso foi o objetivo estratégico número 5, que diz respeito à padronização de atividades policial e criação de doutrina. Então, esse aí foi o nosso alicerce com relação ao plano estratégico. Beleza aí. Aí a gente coloca aqui o recorte da Operação Apolo. Bem, o trabalho foi feito na época em que eu comandava a operação. Então, o objetivo da Operação Apolo é basicamente o combate a roubo e furto de veículo. Então, a gente procurou esse recorte da operação e a ideia justamente era com foco nessa missão. Agora, é claro que nós sabemos, todos nós, que a maioria das modalidades criminosas, ou todas, elas passam pela via. Então, se o cara vai querer transportar droga, o cara está com um veículo para cometer CVLI, para cometer CVP. Então, as modalidades criminosas, na grande maioria das vezes, elas passam pela via. Então, daí essa importância e fizemos, sobretudo, com foco no que diz respeito ao roubo e furto de veículos. Temos aí, né, o projeto, né, só para vocês terem ideia, Blitz Protege. Então, Blitz Protege em Salvador, Blitz Protege em Camaçari, Blitz Protege em Jequié. Então, a ideia é se iniciar em Salvador, claro, nos comandos regionais da capital, e se estender também para as demais cidades do estado da Bahia. Bom, eu vou sempre ressaltar, o trabalho ele não está acabado, o produto ele não está finalizado, isso aí é um processo que está em construção, eu preciso muito da ajuda dos senhores, e para mim é mais fácil aqui, porque eu não preciso ficar entrando em detalhes. Então, estou trabalhando aqui, conversando com pessoas extremamente especializadas, sobretudo nessa área de trânsito, do Esquadrão Águia, do Esquadrão Asa Branca, o Falcão, não sei se o Falcão está presente, enfim. Então, pessoas que têm um conhecimento grande dentro dessa área. Tá? Então, para mim, fica até mais fácil essa conversa. Então, porque é um bate-papo, né? Para a gente construir, para a gente tentar consolidar algo. Apenas algumas questões. Nós temos aí a questão de Blitz, né, que é o nome popular, mesmo que você tente modificar, falar, mas, sobretudo, as pessoas elas sempre falam em Blitz. Blitz nada mais é do que uma atuação relâmpago, uma atuação rápida, direta. Então, é um termo na verdade, alemão, muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, sobretudo quando ocorreu um ataque aéreo da Força Aérea Alemã contra o Reino Unido e, me parece, outros países também aliados. E os ingleses terminaram abreviando a palavra para Blitz. Aí também existe o termo batida policial, enfim. E duas definições que aí vocês que vão me ensinar.
Manual de motociclista, ele é muito claro, sobretudo quando ele define PC-TRAN e quando ele define PF-TRAN. Então, isso aí vocês já conhecem e a gente não vai entrar em detalhes com relação a isso. Mas aí vem um termo que a gente utiliza de forma, vamos dizer, mais genérica, que seria o posto de abordagem policial, que chamamos carinhosamente de PAP. Então, esse posto, ele, por ser mais genérico, ele engloba todas essas definições, né? O PC-TRAN, o PF-TRAN, enfim. Pode passar, Fogaça. PC-TRAN e PF-TRAN, não vou entrar em detalhes, pode passar isso aí, vocês já sabem. Bom, então vamos lá para o que seria o PAP. Seria a atuação policial de combate à prevenção aos ilícitos penais. O posto de abordagem policial, que consideramos sinônimo de blitz, né, que é o termo mais popular, consiste na operação policial executada através do policiamento ostensivo, na qual uma fração constituída de tropa faz interferência em uma via, com a missão de exercer funções de prevenção e combate à criminalidade. Então, esse aí é a definição que nós, né, entendemos. Ela pode ser modificada. Senhores, eu quero que fique bem claro aqui para todos. O que a gente está trabalhando aqui poderá ocorrer uma sugestão, alguma coisa para o COP e a gente desconstruir tudo. Então, isso aí foi um processo, na verdade, que a gente procurou trabalhar de que forma? Buscando algumas referências de fora, porque quando foi passado, quando a missão foi passada para a gente na Operação Apollo, para mim eu entendia que seria muito fácil, porque eu pensei, eu tenho um manual de abordagem policial, eu tenho um manual de motociclista, isso aí é fácil, isso aí para mim é tranquilo, mas me enganei, porque quando a gente começou a pesquisar nos documentos internos da corporação, manuais, diretrizes, por aí vai, a gente não encontrava. Encontrava a abordagem da viatura a um outro veículo. Eu encontrava a abordagem da viatura a transeunte, tá? Atuação com motocicleta. Mas quando eu ia para a forma, a gente não tinha uma padronização. E aí que dificultou. A gente começou, não teve outra alternativa. A gente precisou buscar essas referências em outras polícias. E daí a gente procurou trabalhar, buscar na Polícia Militar de São Paulo, na Polícia Militar de Minas Gerais, na Brigada, na PM de Pernambuco, enfim. Então, a gente procurou fazer uma avaliação, uma pesquisa, para tentar chegar a um denominador comum. Então, senhores, não foi um trabalho fácil, ficamos praticamente 2 dias, na 29 de março, para tentar chegar a uma forma. E chegava ao ponto do policial falar, coronel, major, isso aqui há 20 anos no choque era assim. Mas no Águia, a época que o Águia era pelotão, acho que Fogaça nem nascido era. Então, funcionava assim. O manual de Minas Gerais, o cara não sabe nada. De São Paulo, os caras também não sabem nada. Tudo mentira, enganação. A gente começou dessa forma. Então, 2 dias lá. E a gente teve alguns colaboradores, né? O Major Valnei, que tem um trabalho também na área. E a gente conseguiu chegar a essa formatação. Então, tem os aspectos jurídicos e legais também que a gente não vai trabalhar muito aqui, sobretudo pelo público que a gente está conversando agora. Então, aquela questão do interesse público em relação ao interesse privado, a mitigação do direito de vir, o CTB, no artigo 23, que fala daquela questão do convênio com o órgão executivo de trânsito e por aí vai. Bom, aspectos gerais. O que a gente busca, os próximos slides eles vão mostrar, é justamente, pessoal,
fazer da maneira mais simples possível, simples e prática. Não é um PF-TRAN como o Borges faz, né? Borges faz um PF-TRAN com 50 guinchos, né? 20 etilômetros, 80 policiais, não é isso, Borges? Então vai ficar fácil, né, pai? Mas quando você faz com 3 polícias, aí, meu amigo, com quase ou zero cones, 3, 4, então isso dificulta um pouco. Então, essa foi a ideia, de ter a maneira mais prática possível. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Vocês estão aí direto operando no trânsito, nessa área, e a gente precisa dessa ajuda. A gente está passando isso aqui, mas na verdade, um bate-papo. E a gente precisa que vocês, sobretudo, colaborem, já que vocês possuem expertise, policiais extremamente qualificados, com curso fora, já estarem com experiência que a gente não vê igual. Então, a gente precisa muito da colaboração. Então, os aspectos gerais: local, canalização, os equipamentos básicos, um colete, um HT, um material bélico, uma arma portátil, e os aspectos preventivos, né? Nossa missão é prevenção, então a ideia com a realização desses PAPs, desses postos de abordagens policiais, é que a gente previna, né? Então, que não ocorra, evite que o crime, que o delito, ele ocorra. Claro, em alguns momentos a gente terá que reprimir a quantidade de veículos por vez, muito cuidado com relação à fuga. Isso aí é um ponto que a gente vem batendo, sobretudo com as tropas convencionais, que não é o caso de vocês. Cito como exemplo, na semana passada, início dessa, teve um problema complicado lá na região da Sussuarana, né, na região da 48, em que na montagem de um posto de abordagem policial, houve o rompimento da barreira por uma motocicleta. Motocicleta com uma pessoa na garupa e tal. É isso mesmo o termo, garupa? Garupa. Na garupa. Então, houve um disparo de arma e terminou a pessoa que estava na garupa sendo alvejada. Tá? Aí foi socorrida e está aí com estado extremamente grave. Bom, então tudo recai em quem? Na polícia militar. E aí aquela conversa que a gente precisa ter com o policial. Tem possibilidade de acompanhar e perseguir? Sim. Mas, geralmente, né, uma parte das situações, essas pessoas rompem a barreira por conta de uma habilitação, por conta de um documento atrasado. Então, é uma máxima que a gente busca sempre trabalhar na doutrina de policiamento em eventos, é que o resultado de uma ação não pode ser mais catastrófico do que o motivo que ensejou. Não pode ser pior do que aquilo. Então, se você entender que aquele disparo de arma, aquele ato, aquela atitude, aquela ação policial, ela vai gerar uma situação pior, a gente sugere que se retraia. O marginal, a gente pega depois, em outro momento, ele vai se atrapalhar em alguma circunstância e, com certeza, em uma outra circunstância, a gente fará prisão. Então, é esse o cuidado que a gente precisa passar. Para vocês, claro, em um gradiente menor, por conta da especialização dos senhores, mas a tropa convencional, a gente bate muito nisso. Não é nenhum demérito você retrair em alguma ação. Não é nenhum demérito você pensar 2 vezes em algum ato. Então, é você agir dentro da razão, com extremo profissionalismo, justamente para evitar esses desdobramentos. Porque termina complicando o policial, né? Sobretudo questões jurídicas, de estar respondendo alguma coisa na justiça. Então, é esse cuidado que a gente precisa passar para o policial, sobretudo nesses momentos em que existe aí a evasão e o rompimento da barreira. Senhores, a gente tem segundos ali para decidir, uma eternidade, por vezes, para se arrepender. Bom, é uma matéria, né? A mídia, ela forma opinião.
A gente tem que ter muito cuidado. Hoje, por exemplo, alguns programas, né, não tem jeito, por mais que a gente diga que a imprensa tal, se sair alguma coisa hoje na imprensa de manhã, lá nesses esses programas policiais, dentre eles o Bocão, enfim, motociclistas do Esquadrão Águia agridem uma pessoa em um PF-Tran. Aí o mundo vai se acabar. Aí Fogaça vai ficar, o DCS vai ficar ligando. Então é um desgaste muito grande, né? Muito complicado. Então a imprensa tem o seu papel. Pra vocês terem uma ideia, ontem o Coronel Xavier foi instado para falar algo sobre esse projeto e, em seguida, uma emissora ou algumas emissoras foram filmar essa forma, né, de posto de abordagem ali na região da Centenário. Quer dizer, aí você olha a maldade do repórter. Você vai montar um posto de abordagem, você vai causar alguma retenção, né? Não existe. A gente não está aqui para cobrar Alice no País das Maravilhas ou em outra coisa qualquer. Então, você vai montar, vai ter uma retenção. Tá? Vai ter uma retenção. Então, o repórter, ao invés de estar focado na atividade, no posto de abordagem policial, o repórter, senhores, ele estava focado na retenção de trânsito. Tá? Na retenção de trânsito que o PF-Tran estava causando. Então, e aí a gente nota a maldade, né? A gente não é mais, a gente já tem uma certa experiência, então a gente manda fluir, manda adiantar o trânsito. Por quê? O que é que acontece? O grande X, o grande X o grande segredo desse projeto, do COP, é justamente esse. É tentar, a palavra que eu utilizo é equilíbrio, é tentar que a nossa missão seja cumprida com êxito, o policiamento preventivo, procurando evitar que o crime, que o delito, como eu falei, ocorra, mas também você não pode causar transtorno na comunidade. Então, você tem que utilizar essa palavra. Então, cumprir a nossa missão, conforme previsão legal, e fazer com que também não atrapalhe a vida do cidadão, não traga transtornos ao condutor, ao motorista, enfim. Então, essa é a ideia, porque, por vezes, esse slide mesmo aí, né, lá da Pituba, que, inclusive, eu era o comandante da região na época. Então, foi feito o posto, parece que... mas eu fazia também, Borges fazia muito a época que comandava a operação, fazer essa atividade que era extremamente positiva. Era um PF-Tran que era feito lá era um posto de abordagem que era feito no Aquários e que a gente conseguiu diminuir bastante na época o roubo de veículo com a feitura desse PF-Tran. Mas tinha uma entrada antes, uma saída, alguma coisa, aí terminou se criando todo esse alvoroço aí com a realização desse posto, mas que, como eu falei, é o cuidado que a gente precisa ter com a imprensa, não tem jeito, né? E por vezes, algumas situações, Quando o componente PCTran político, ele fala mais alto. Não tem para onde correr. Por vezes, técnico, está previsto lá no manual de motociclista policial, está previsto lá no manual de praças desportivas, mas, por vezes, o componente político ele termina entrando. A gente precisa equilibrar também. Então, uma palavra que eu gosto muito é essa questão de equilíbrio. Às vezes tem um componente técnico, tem um componente político. Então, na nossa profissão, sobretudo na Polícia Militar, isso a gente não vai ficar aqui dizendo que não, mas, por vezes, o componente político, ele, por mais técnico que a gente seja, o componente político, às vezes, ele tem uma fala, né? Ele tem uma fala, por vezes, até audível, um pouco mais alta. Eu tive uma experiência, não muito tempo, né, lá em Jequié, mas a gente notou isso, né? É uma cidade extremamente política, né? E que a gente tem que ter muito sensível e que a gente precisa ter extremo bom senso, né? E capacidade de avaliar da melhor forma. Pode passar, Fogaça.
Alguns vídeos serão passados aqui. Então, tem 2 vídeos, justamente, em que, durante os postos de abordagem policial, o desfecho não foi dos melhores. Então, eu fiz questão de colocar justamente para as pessoas que acompanharam e estão assistindo a apresentação, né, procederem com a reflexão. Pode passar, Fácil. Pode passar, são 2 vídeos. Né? Não vai estar o áudio aí, forma técnica, mas não está o áudio, mas pelo menos o que vocês vão... A imagem aí já vai falar muita coisa. Vocês notam ali o posicionamento, até uma via interessante para se fazer um pôr de abordagem, mas termina o policial ficando ali no centro e olha o que acontece. Termina sendo atropelado. Esse é outro vídeo, pasmem, senhores, Polícia Militar de Minas Gerais, que foi um dos locais que a gente buscou como referência. Então, ali um oficial da polícia, ele termina em um cruzamento, né, que não é interessante que se faça, ele termina sendo também atingido por um veículo. Olha isso aí, né? Ele foi esperto, ele se jogou, não esperou o contato. Justamente. Bom, agora com relação às funções, eu não vou entrar também nesse mérito aí. A ideia aqui é justamente passar a forma, tá? Passar a forma, posição da viatura, cones, essas funções, isso aí está consolidado no manual de abordagem. Comandante, selecionador, pré-selecionador, segurança, é consolidado, tá? Já é fato, já é pacífico, inclusive os procedimentos táticos e técnicos com relação a essas funções aí. Pode passar, por favor. Bom, tu voltou. Sinalização, cones, posicionamento da viatura e o policial. Básico, simples, sem muita novidade. Acho que é esse mesmo. Então, como eu disse, modelo, né, do projeto, modelo de Blitz policial, Blitz protege, a denominação do projeto. Lembrando que isso é uma produção do Comando de Operações. Isso aí não é uma produção à cabeça do Tenente Coronel Elbert, em nenhum momento, pelo amor de Deus. Isso é uma produção do Comando de Operações e que a gente está aqui apenas para tentar colaborar e transmitir a ideia do Comando de Operações. E nós estamos aqui, o Coronel pediu para apresentar, porque na época eu estava à frente da Apolo, trabalhou no projeto e o coronel pediu, mas isso aqui não é da minha cabeça, pelo amor de Deus, isso aqui é um projeto do Comando de Operações, tá? Então, as características, simplicidade, praticidade e itinerância. Bem prático. 2, 3 polícia, uma viatura. Como eu disse, aqui não é uma blitz do lado de Borges, que você tem 50 reboques, não, uma blitz de Fogaça, aqui do Águia, né? 30 motocicletas, guincho, não é isso, Fogaça? Então, aquele aparato todo, não é. Tá? Não é. Isso aqui é uma coisa simples, prática e itinerante. Itinerante no sentido também de pouco tempo, no máximo 40 a 50 minutos. Porque hoje você faz uma atividade dessa por mais tempo, termina você não tendo o efeito que você precisa. Bom, aí a parte que eu pediria que os senhores tivessem um pouco de atenção, porque é justamente aí que a gente precisa das sugestões.
tá? Com relação à formatação, com relação à forma. Eu vou passar aqui cenários, uma guarnição tipo A, melhor dizendo, uma guarnição tipo B, uma C, duas B e duas C, tá? Isso aí foi o que a gente idealizou, tá? O mínimo possível. Então, o mínimo a gente entendeu, contrário, o Manual de Minas Gerais, ele entende que com duas pessoas se pode fazer. Também entendo, Borges, que está aqui na plateia, também entende. Mas, nesse primeiro momento, a gente entendeu, tá? Iniciar um cenário com o tipo B. Como eu disse, o trabalho não está finalizado. A gente pode introduzir uma guarnição tipo A ou uma outra forma, talvez, diferente dessa. Então, vamos lá. Guarnição tipo B. Então, o que é que vocês notam? A formatação é essa aí. Tá? É uma formatação com 9 cones, seria o número de cones que a gente achou ideal. Inclusive, os cones, se vocês notam, eles são numerados. A viatura, ela é estacionada em ângulo de 45 graus, tá? Justamente para ela servir como um anteparo, servir como um obstáculo e até mesmo e servir como segurança à guarnição. Nossa ideia, senhores, é manter sempre a integridade física do policial. Então, quando nós pensamos nessa forma, foi justamente esse, pensar. Na época da Operação Apolo, tive 2 ou 3 acidentes por conta disso. Inclusive, a viatura postada dessa forma, mas mesmo assim o policial terminou se machucando. A gente vai passar o slide seguinte, posteriormente, vocês vão notar que Minas faz ao contrário. Então, eu entendo que o policial fica exposto. Um rompimento de barreira, uma tentativa de fuga, uma evasão, ele pode atropelar o policial. Então, o que vocês notam? Cone 1 e 2 lá, vocês devem estar verificando, justamente para fazer uma espécie de zigue-zague, a viatura em diagonal, um ângulo de 45 graus, e 9 cones dispostos dessa forma, com um selecionador, o revistador e o comandante. Nesse caso aí, vocês sabem que termina o comandante ele acumulando funções no transcorrer da abordagem. Pode passar, Fábio. Aí estamos com uma guarnição, melhor dizendo, a baia ocupada, a tipo B e a baia ocupada. Vocês notam ali, né, que o cone 3 ele fica perto do 4. Quando o veículo entra na baia ou no box, como vocês queiram chamar, esse cone 3 ele volta ao lugar para dar o fechamento ali da baia com os cones. E daí ocorre a abordagem propriamente dita. Olha bem, eu não quero entrar na forma de abordar. Algumas representações que eu fiz, eu já fui interpelado no sentido, coronel, mas o manual de abordagem diz que a abordagem deve ser feita na lateral do veículo. Sim, concordo. É o que está escrito. A gente precisa doutrinar, né? É uma das coisas aqui na corporação que a gente sente muita falta, a questão de doutrina, a questão de procedimento igual. A gente já notou, né, em algumas passagens em outras polícias, que, exemplo de São Paulo, que o que se faz em São Paulo é o que se faz em Prudente, ou em outra cidade qualquer, lá do estado de São Paulo. E a gente precisa tentar fazer isso aqui. Tá? Lá em São Paulo, não sei se ainda existe, tem lá uma Olimpíada de abordagem, que vem em unidades do interior, da metropolitana e tal, e os caras fazem... doutrina. O que acontece lá no interior acontece na capital. Muito a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Aqui na PM da Bahia, infelizmente, a gente não sabe por que motivo, termina cada um querendo fazer da sua cabeça. Eu acho assim, a gente tem um manual de abordagem, a gente tem uma forma de fazer. Se alguém entender que está errado, maravilha, escreva, passe, a polícia vai avaliar e vai aprovar. Bom, se está errado ou não, paciência, o que está escrito é o que a gente precisa cumprir. Então, algumas coisas aqui eu sou extremamente contrário e não consigo entender. Desde essa parte de doutrina policial, até mesmo uniforme. Eu não concebo que a gente tenha uma polícia, que a gente tenha não sei quantos tipos de uniforme. Até logisticamente não é interessante isso, né? Mas
é o que já se vem a tempo. Para a gente desconstruir isso é extremamente complicado. Por exemplo, você vai para São Paulo, muitos já foram, fizeram o curso lá, e vamos citar a tropa, talvez lá, mais operacional, ou a tropa que se tem de reação, que é as rondas ostensivas Tobias de Aguiar. Então, a diferença da rota é a boina e um braçal. O restante da farda ela é praticamente igual às demais unidades. E aqui a gente tem uma infinidade de fardas, uma infinidade de procedimentos. Então, é complicado. Então, o que a gente busca com isso é tentar doutrinar a forma. Essa ilustração aí é do Manual de Minas. Então, o que é que vocês notam? Tá? Que a viatura ela fica após os policiais. Então, foi uma discussão muito grande com relação a isso, justamente porque eu entendo que os policiais ficam desprotegidos. A gente termina não salvaguardando a integridade física dos PMs. Então, entendemos que a viatura ela permanecendo antes, a gente consegue salvaguardar, tá? E preservar a integridade física dos nossos policiais. Pode passar, Fogaça. Uma guarnição tipo C. Idem a guarnição tipo B, no que a gente coloca, o que vocês observam, é que o comandante fica mais solto. Mas, no mais, praticamente o mesmo procedimento. Baia, tá? Mesmo processo, entrou, abordagem, o comandante mais solto, você tem o busca, o segurança de busca, enfim. Aí você vem agora com duas guarnições tipo B. Então, a gente aumenta as funções. Vocês observam que o que a gente passa para vocês é a forma. E a forma ela continua a mesma desde a guarnição tipo B. Porque a gente acrescenta aí uma viatura que a gente termina fechando a baia. Então, as duas viaturas ficam no ângulo de 45. Né? Você cria ali a figura de mais um selecionador, o comandante continua solto e a vida vai continuando. Mas a forma, vocês observam que continua a mesma. O número de cones, 9 cones, os dois primeiros cones na frente, justamente para fazer com que os carros diminuam a velocidade. Pô de abordagem com duas guarnições tipo B, baia ocupada. Sem também novidade nenhuma. Bom, a gente vem com a guarnição tipo C. Nessa guarnição, você tem 4 policiais em cada guarnição, você aumenta o número de funções. Isso aí eu não vou bater, como eu disse, eu não vou discutir sobre isso. Apenas a gente cria uma função de um policial que ele fica mais avançado. Se vocês observarem aí no primeiro poste, depois do PAP, tem um policial, não dá para ver direito, próximo a um poste branco. Vocês fazem muito isso, se não estiver enganado, né? Avançado, o cara com HT, informando algum veículo que tem uma suspeição maior, justamente para ser abordado. Mas a forma é a mesma. A forma é a mesma. E para materializar justamente a ideia de simplicidade, tá? De uma coisa fácil, de uma coisa que você bem tranquila, que você pode fazer de maneira rápida, itinerante, nós fizemos também não contentes apenas com as fotos, nós fizemos também uma filmagem. E essa filmagem, nessa filmagem, você tem lá o momento em que a viatura chega e inicia o processo de montagem. Eu fiz a filmagem da guarnição tipo B, segura um pouquinho, Fogaça, de uma guarnição tipo B, porque é a mais complicada, são 3 policiais, então você tem um gradiente maior de dificuldade para montar. E a partir dessa você poderia montar qualquer outra. Ô, Fogaça, me dê um peixe aí, para mandar marcar esse tempo aí. Diga aí um peixe aí, vá, lá do... Quem é que está aí? Sachi David, quem mais? Diga aí o turno. Gama está aí também, é? E quem chamou ele para esse negócio? Você convidou ele, foi? Convidei. Veja você. Meu peixe aí. Quem mais você chamou aí? Diga aí outro peixe aí, vá. Sachi David está aí, quem é que está aí? Sati David tá. Pronto, comandante. Capitão Sati David. Eu não vou mandar Borges, não, Borges vai me deixar preso, porque o Borges é mais antigo.
Quem é que tá mais? O Sete David tá aí? Ainda bem que você sabe disso. Pronto, comandante. Na escuta. Ô, seu Rodinelli, você está me devendo uma etapa, viu? Rodinelli também tá aí, né? Você está me devendo a etapa de hoje, viu, pai? Você sabe o que é, né? Está jogando contra o Patrimônio, né? Ele está fazendo gol contra, né? É? Vou ter que me justificar. Você está fazendo gol contra, né? Jogando Não, contra senhor, o Patrimônio, não, né, senhor. pai? Tá Não, certo. senhor. Estou brincando, é brincadeira. É brincadeira, brincadeira. Só para Sachi deve acordar que ele deve estar dormindo. Estou Ele aqui, deve comandante. Estou aqui. apresentação. Ele levantou a mão aí, diga, Sete David. Não, estou aqui. Liga dizer que eu estou aqui. Estou presente. Estou ouvindo, sim. Já Não tem uma... dormiu, não? Estou ouvindo. Olha, você vai fazer o seguinte. Na próxima a filmagem aí, você vai marcar o tempo que a viatura vai demorar para montar, para estacionar e montar os cones, tá? Estão ouvindo aí? Ok aí? Eu tô Então, falar, o não tô Fogaça vai dar conseguindo. sequência na apresentação Não tá e bom, você vai aí? marcar o tempo, viu? Comandante, estou aqui. Está ouvindo aí? Não estou conseguindo falar. Aonde? Na reunião. Tô ouvindo, rapaz? Tá passando o vídeo para vocês aí? Os senhores conseguem ver? Tá pausado. Não, senhor. Fogaça, me escuta aí? Não estou passando volte. Vou tentar voltar de novo aqui, porque eu acho que tá com algum delay. Passa o vídeo para vocês? Os senhores? Para mim passa, Fogaça. Tá conseguindo ver aí, Rose? Tô sim, tô sim. A via tá se Vou posicionando lhe pedir um agora. favor, Zimeri. Você consegue cronometrar aí? Do momento a... Tá macaco gordo, é Fogaça? Tá macaco gordo? Tá macaco gordo, é Fogaça? Macaco gordo quebra galho dos outros. Deixa ele marcar o negócio dele, rapaz. Tá passando aí, Sete David? Estou ouvindo aqui agora. Começa a cronometrar. Cronômetro aí. Cronômetro. Primeiro. Vocês observam aí, a viatura estacionou. Ela está na diagonal, né? Dois policiais saem para fazer a montagem, um permanece segurando o trânsito, mas repare que no momento que inicia a colocação dos cones, o policial que está à frente lá, ele já procura ficar próximo à viatura, justamente para tentar um abrigo, uma coberta, enfim. Caiu? Caiu. Não segura não, né? Saiu aí para os senhores, né? Caiu. Tá de novo aqui. Acontece. A apresentação é pesada. Vocês já viram esse vídeo? Não, né? Vou disponibilizar para o povo, viu, Paulo? Guardando informação. Do penúltimo. Depois das duas, tipo C. Aí. Tá aparecendo aí para os senhores? Positivo. Vou tentar aqui dar o play.
colocar. Tá aparecendo agora, né? Tá. Vai. Vai. Esse arquivo é extremamente pesado. Não, aí você já está na. Você já está na abordagem. Né? É dividido em 2 pontos. A montagem, o que interessa é a montagem. É uma apresentação. Pesado. Não, tá tranquilo. Pode ir. Vou abrir novamente aqui o PowerPoint que ele fechou. Se vocês quiserem ir perguntando, enquanto o Fogaça vai gerenciando aqui, vocês podem perguntar, fazer colocações, sugestões, ou como eu disse, o trabalho ele não está apresentado, pessoal. O trabalho, ele, na verdade, foi uma provocação que o Comando de Operações fez, justamente para que ocorressem sugestões. Tá? Isso aí não é finalizado, precisa muito discutir com os policiais, sobretudo os que estão na ponta, os que estão direto aí no terreno, fazendo os PAPs, vocês aqui do esquadrão das unidades de trânsito especializadas, os PF-Trans, sobretudo, para a gente tentar construir algo, né? Construir algo consolidado, mas com as mãos de todos. Não adianta os oficiais do Comando de Operações entenderem, alguns policiais entenderem, e achar que o COP é o dono da verdade. Então, isso aí foi apenas uma apresentação para que, no decorrer do tempo, a gente começasse a te aperfeiçoar. Aí já vai. Só você clicar. Na todo? Justamente. Aí precisa adequar, né? Então, é um outro ponto a ser discutido, né? E por mais que você tente criar, você nunca vai criar uma forma com 3 policiais para você abordar em uma via de sentido duplo. Aí você prioriza um sentido dela, mas para você buscar veículos que estão vindo de um lado e do outro é muito complicado, é muito difícil. E aí já o gradiente de dificuldade já aumenta. Ele está travando, né, pelo peso da apresentação, por alguma coisa. Uma questão que eu queria trazer para o senhor aí é a Pode trazer. entrada do veículo na baia. Sim. É proposital essa entrada do veículo assim, não nos 45 graus que isso geralmente se faz? Tá. Não, aí é o que eu falei para você, Fogaça, tanto faz, assim, como eu disse, eu não quero entrar muito no mérito da posição do veículo, na posição da forma do veículo, dos policiais. O que eu quero o objetivo, na verdade, do trabalho é essa forma. O veículo poderia estar em 45 graus? Poderia. Não tem nada em contrário. O que eu quero que a ideia do comando é a forma, tá?
depois se o veículo vai ficar em 45 graus, se você vai abordar a pessoa na lateral, isso aí aí vocês que estão da área de abordagem e tal, aí vocês vão idealizar isso, mas o que a gente tenta implementar é somente a forma. Não tem problema, a gente pode inverter isso aí. Agora é preciso, assim, essa pergunta de fogaça é muito interessante, porque não coloca de frente realmente para a questão de fuga. A gente precisa, senhores, que essas sugestões elas sejam passadas para o COP para dos 2, 3 meses em que a gente vai fazer a experiência, isso seja consolidado, para a gente colocar no produto final do trabalho, tá? Então, como eu disse, aqui não é a cabeça nossa, isso aí é o que a gente idealizou, pensou, e a gente não teve assim, muita preocupação com essa questão do momento da aproximação e da abordagem. O que a gente se preocupou muito era na forma, viatura, posição, cone, tá? Então, essa pergunta é interessante, Fogaça. E a gente pode sim mudar, isso aí não vejo problema nenhum, não. Acho que a gente vai ter dificuldade aqui em passar o vídeo, mas... Não tem problema. Tempo da montagem, o tempo da montagem, senhores, mas chegou pelo menos a passar um pouco, não foi? Acho que uma parte do pessoal aí deu para visualizar. Então, o tempo que se demorou, o tempo utilizado para... Deixa eu botar... Deixa eu tirar foto? Ah, tá. Então, o tempo que a gente utilizou para a colocação da posição da viatura dos cones e a posição dos policiais também, 1 minuto e 30, não foi, Fogaça? Eu pedi para 1h30, 1h35, talvez, mas é muito rápido. Agora, o que eu queria que vocês atentassem ao vídeo, mas infelizmente a gente não conseguiu passar todo, foi a retenção que deu no trânsito. Uma retenção deu essa retenção aí, 1 minuto e 30, deu em torno de 5 quilômetros. Então, é o cuidado que a gente precisa ter, porque o básico da ideia dessa forma é justamente o equilíbrio entre a nossa missão, que é o policiamento preventivo, né, o desenvolvimento da nossa missão, e o causar o mínimo possível de transtorno às pessoas, aos condutores, aos motoristas, enfim. Então, essa aí é a ideia. Então, dá para perceber por essa foto aí, ó, como está extenso lá a retenção. Justamente aí foi o fim da montagem, em que o primeiro veículo ele será colocado aí num boxe ou bay. Então, o equilíbrio é você montar o posto de abordagem, um PAP, em um equilíbrio tal que você consiga desenvolver sua missão e também consiga trazer o mínimo possível de transtorno às pessoas, aos condutores, enfim, aos motoristas. Pode seguir, Fogaça. Tem uma observação final, mas... Bom, materialização da operação para as unidades da Polícia Militar da Bahia não seria vamos dizer assim, não seria uma atividade só para a Apolo, então seria para todas as unidades, como eu falei, o que a gente fosse fazer aqui na 14ª, 15ª, Companhia XY, fosse o mesmo que fosse feito lá em uma outra unidade, lá em outro comando regional, no Sudoeste, no Oeste, no Sul. Então, essa é a ideia, tá? O nosso foco aqui foi a forma. Olha aí, ó como a gente conversando, debatendo isso com a tropa, a gente começa a entender. Ó, Fogaça disse, por que não o carro de frente em ângulo? Seria uma ideia, justamente para o nosso policial também que estava aqui, justamente para fazer com que a fuga, caso houvesse, ela fosse dificultada. E alguns princípios da surpresa, que é muito interessante, para a gente conseguir realmente algum êxito, e as tecnologias, né, que nós temos diversas aí que também vão favorecer. Então, pessoal, no mais, a gente agradece a todos, tá? Tem uma mensagem final, que eu gosto muito de citar, que é uma mensagem de São Francisco de Assis, que diz: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e logo estarás fazendo o que é impossível. Então, senhores, a gente agradece. Eu queria muito deixar a palavra em aberto, não sei, alguma colocação.
sobretudo, eu fiz questão, né, quando o Fogaça nos fez o convite, eu agradeço, viu, Fogaça, o convite do Esquadrão. A gente fica muito alegre e muito satisfeito em estar aqui nessa casa, uma casa que a gente sabe que talvez a principal unidade de trânsito da PM da Bahia, é referência, sempre foi referência, me perdoe aí os demais esquadrões, o Asa Branca, o esquadrão lá de Conquista, o Falcão, se não me falha a memória, é um outro esquadrão, mas a referência a gente entende, sobretudo dessas unidades de trânsito, é o Esquadrão Águia. Então, obrigado, Fogaça, pelo convite, a gente veio com uma honra a gente está aqui nessa casa aí. Por favor, gostaria da contribuição dos senhores, já que a gente está aqui numa plateia de pessoas especialistas em trânsito, com uma vasta experiência, então foi muito importante. Eu queria fazer um agradecimento aqui, eu não mencionei o Tenente Coronel Cavalcante, comandante do Asa Branca, estou vendo aqui que está presente, viu? Muito obrigado. Pela ordem aqui alfabética que está aqui, a Tenente Meirelles do Águia, Capitão Alan Gama, do BEP, Que gama que é? Subtenente Paulo César, da Reserva Remunerada, nosso amigo aí, instrutor de trânsito. 8º Batalhão, senão. Tenente Coronel Cavalcante já foi dito, a Subtenente Cristiane do Águia, a Subtenente Fraga do Águia, a Subtenente Ivan, o Capitão Lopes está aí, né? Jorge Lopes, da Rodoviária, muito obrigado. Agente de Trânsito, Lino, Transalvador, Tenente Luciana, BEP, Paulo Roberto Almeida Amaral, Capitão Amaral aí, se for aí, por favor avisar. Tenente Rondinelli e a Capitã Rosemary do Batalhão Rodoviário. Muito obrigado a todos aí. Se tiver alguma coisa, por favor. O Capitão Satideve quer fazer algum questionamento? Se possível, Fogaça, eu quero. Na verdade, eu quero só fazer uma colocação, sendo possível aí. Claro. Comandante, boa tarde a todos presentes, minhas continências. A pergunta, há dois questionamentos, né? Eu me preocupei muito quando o senhor falou da questão do ânimos do policial na blitz, já que ela é para todas as unidades. Quem faz trânsito e vê o indivíduo fugindo, muitas vezes enxerga um condutor inabilitado não querendo ter seu veículo autuado ou removido se for infração de trânsito. Já quem tem um ânimos voltado para a criminalidade fora do trânsito, enxerga um bandido, alguém armado, uma coisa do tipo. A gente sabe que pode acontecer as duas coisas de forma contrária, né? É interessante, é uma sugestão, que antes de operacionalizar, que haja uma conscientização do policial na função dele ali e no entendimento. Até por conta disso, o nome Blitz protege, eu falando como cidadão, eu vou estar enxergando o procedimento não como algo policial, e sim como algo de fiscalização de trânsito. Porque a gente remota a Blitz, sempre é uma questão de fiscalização de trânsito. Então, duas coisas que eu queria pontuar, que o senhor pudesse levar, né, eu pensar nisso. Um é o nome, Blitz protege, por mais que ela tenha uma conotação de não fiscalização de trânsito, vai se criar na sociedade essa questão, e aí o senhor foi do interior recente e sabe que quando se fala trânsito no interior, há uma aversão natural ao procedimento de fiscalização, as pessoas no interior não querem ser fiscalizadas em trânsito, e com relação ao ânimos do policial que vai operar, que não serão das unidades de trânsito, para que eles saibam que a fuga ali, muitas vezes, por conta de uma questão de trânsito. Era só essas colocações que eu queria fazer, e é isso. Perfeito. Vamos levar isso ao comando de operações, mas podemos, acho, David, isso ser formalizado, não tem problema nenhum. A gente está recebendo diversas sugestões lá, a comissão lá de planejamento, de avaliação do comando, ela está recepcionando todas essas informações, e você foi muito feliz quando você fala essa questão, sobretudo do policial convencional, é o cuidado que a gente precisa ter. E você foi perfeito. A unidade que trabalha com essa questão de trânsito foca a questão de documento, habilitação, e
uma evasão, o policial pensa nisso. E um policial que está no convencional, ele justamente em uma evasão, ele sempre vem em mente uma arma, droga, enfim. Bom, essa parte de briefing, de conversa com a tropa, ela tem uma importância muito grande. Sobretudo, Sete David, porque a gente precisa ser extremamente profissional em algumas situações, aliás, em todas as circunstâncias. Então, a gente tem a gente precisa atuar com a razão, sobretudo. A gente tem uma coisa chamada resistência à psicofadiga, a gente precisa também ter muito isso, sobretudo nessas questões. Hoje as pessoas, elas acham que elas querem, a depender da sua condição, da sua condição social, enfim, uma série de circunstâncias. Então, a gente precisa ser profissional e verbalizar e conversar com essas pessoas, sobretudo no que diz respeito a isso. E o que você citou foi um fato que eu ressaltei em outros, já ocorreram N's aqui na corporação, sobretudo de uma evasão, de uma fuga. Mas, na dúvida, se é documento, se é licenciamento, se é carteira, se é arma, droga, tem que pensar duas vezes. Então, você tem segundos ali, né, para decidir, uma eternidade, como eu disse, para se arrepender, como diz aí a música. Então, é esse cuidado. A gente, nas unidades convencionais que eu passei, eu fui muito interpelado com relação a isso, é o cuidado que se precisa ter. Não é porque o cara rompeu o pôr de abordagem que você vai efetuar algum disparo. Até mesmo para cima, que é totalmente contrário à técnica também. Então, é muito cuidado. Isso a gente precisa passar. Eu sei que o policial está ali, né, naquela coisa, estresse, mas a gente precisa conversar muito, sobretudo com os policiais que estão envolvidos. Não só nessa forma, mas desde o momento, né, sempre a gente faz, a gente sempre fez pós de abordagem, sempre. Mas é o cuidado que a gente precisa ter, conversar muito com o policial, justamente para evitar um rompimento desse, um disparo de arma, alvejar alguém que não tem nada a ver com a história. Olha o problema. Então, o resultado de uma ação não pode ser mais catastrófico do que o motivo que ensejou. Ela não pode ser pior. Se o indivíduo passou, rompeu, a gente não conseguiu alcançar, né, o disparo de arma, ele tem que ter muito cuidado com relação a isso, somente para não ter um desdobramento complicado depois. Então, o policial ele precisa entender isso. E você foi muito feliz, né, na sua colocação. É aquela conversa, conversar, que talvez essa parte ela seja de extrema importância, tá? Porque você quebra, você passa para o policial, você passa para ele a necessidade dessa cautela, né, dessa avaliação, tá? Justamente para desse uso até mesmo de forma uso gradiente da força, o uso proporcional, o uso adequado, né, o uso progressivo da força, justamente para não ter um desdobramento complicado. Então, essa é a forma, essa é a maneira, todos conhecem, mas essa conversa inicial com o policial, explicando e passando isso, ela é de fundamental importância. A gente não está aqui para resolver os problemas do mundo. Tá? Não está. A gente está aqui para tentar colaborar, para tentar facilitar. Quantos colegas nossos, até guarnições excelentes, de repente foram afastadas, foram demitidas, porque se terminou fazendo as coisas na dividida. Eu não gosto de dividir bola. Se você vê que a loteria tal não vá, retrai. Não é nenhum, repito, não é nenhum demérito. Teve uma situação agora, eu gosto muito de citar essas partes práticas, de uma guarnição que terminou sendo demitida por causa da situação que ocorreu ali no Bonocô, na estação do metrô. Tá? Eu vou lá, fez, eram marginais, eram pessoas que realmente possuem entradas e tal, mas é aquela coisa, tinha câmera, tinha aquilo. Então, se você notou, e a gente precisa conversar muito com os policiais sobre isso. Hoje todo mundo tem um celular. Tem uma câmera de celular de um alcance
que você não faz ideia. Então, o policial ele tem que ter muito cuidado. Não é covarde, não é você retrair, não é nada disso. É conversar com o policial, explicar. Hoje a gente está... Tudo é filmado, tudo é anotado, tudo é registrado. Então, é essa cautela. Então, a gente precisa ser profissional. É isso que eu sempre converso e não tanto as tropas especializadas e principalmente vocês que são da área de trânsito, mas a tropa convencional. É esse cuidado, tá? Justamente de não se expor e fazer. A gente faz tudo de maneira profissional, de maneira técnica, desdobramento nenhum irá ocorrer. Mas quando você toma uma atitude, às vezes impensada, aí é complicado. Acabou o tempo, pessoal, conversava hoje com uma das tropas, né, e o policial, de maneira muito enfática, ele falava, comandante, realmente tem que ser profissional, técnico, ser conhecedor da legislação, porque acabou aquele tempo de, é polícia, estou certo, não sei o que lá, tapa, era agressão. Então, hoje, senhores, isso já faz parte do passado. O nosso contexto, ele hoje é totalmente diferente. Então, Sachdev, você foi muito feliz. A gente vai anotar aqui, mas se você puder formalizar para o comando de operações, a gente agradece. Tiver mais alguém aí? Mais alguém aí? Pessoal. Boa tarde, comando. Paulo César. Minhas continências, obrigado pela oportunidade, saudando a todos. Estou feliz em ver, né, essa união de todos nós, buscando o melhor para nossas atividades. E vou partir do pressuposto de que está se criando um manual. E, normalmente, o manual vem os conceitos. E aí eu deixo aqui uma sugestão para se pensar. PCTran, quando nós falamos PCTran, dá uma ideia do, como foi colocado, do posto de abordagem policial. Quando fala posto, a gente reporta muito a exemplo o posto da rodoviária estadual, como a estrutura, olhando assim por outro lado. E tem o posto de fiscalização de trânsito. Como nós estamos querendo inovar e criar um manual para diferenciar um posto do outro, será que, como sugestão, posto móvel de abordagem? O que seria o posto móvel de abordagem? A nossa Topic, a nossa base móvel, que vai ficar ali momentaneamente enquanto perdurar a operação. Posto de abordagem é o fixo, estrutura que está lá, constante, como o da rodoviária estadual, né? E o posto de fiscalização normal, que seria a nossa blitz, por até avaliar o próprio conceito, né, de blitz, as características que foi colocado aqui há pouco instante. Blitz, né, ação relâmpaga rápido, operação de batida rápida. Então, esse conceito, já que é um manual, antes, só uma sugestão, poderia se pensar em desmembrar. A outra situação que eu tenho a colocar aqui foi quanto a 1 minuto e 30 e houve aquele congestionamento quilométrico. A gente poderia também, como sugestão, se pensar no fechamento apenas de 1 ou 2 faixas. Quando ele posiciona a viatura precisa ser protegida. Então, qual seria a sugestão? Anteceder a viatura com 2 cones, protegendo a viatura e os colegas que estão à frente, e manter a fluidez no lado esquerdo da via. Como um dos companheiros ali botou o cone, fazendo a segurança inicial, e aí continua a fluidez na esquerda da via. E uma outra situação também que eu pontuaria, quando a via
tiver com pouco fluxo, o ideal, né, para efeito de manual, que se coloque cones entre as faixas, por exemplo, 2 em cada faixa. Para quê? Para formar um corredor e forçar com que o condutor reduza a velocidade passando, né, no local onde vai ser selecionado com a velocidade mais reduzida. E outra situação também para colocar, embora foi meramente ilustrativo esse do vídeo, se percebe que a blitz estava sendo feita em um local que tem um lado direito com via de escape. Se alguém tiver irregular, certamente ele entrar naquela direita. Foi só uma ilustração, mas a gente poderia pontuar em determinadas situações o que deveremos evitar, como deveremos evitar, né, o local para abordagem. E a situação também de a viatura, terminamos aqui, tem a primeira viatura, a segunda viatura, que é o final da baia. Será que a gente não poderia pensar em estreitar a via após a saída, exemplo, balizar o veículo para que ele saia com dificuldade, mesmo que ele não tenha sido abordado? Por quê? Porque lá à frente, pronto, eu tenho aqui uma barreira, ele vai ter que fazer, jogar para um lado e depois para o outro, para poder sair. Se caso foi detectado antes, ou alguém tentou fugir, ou ele vai ter que, vamos dizer assim, né, de forma popular, atropelar os cones, ou ele vai ter que tentar desviar dos cones. Isso pode propiciar uma condição da gente conseguir até reter ele e o motorista chegar até a viatura, a guarnição, se caso tiver a necessidade de tentar interceder. Até aí, eu acho que os demais eu posso ir conversando com o capitão Fogaça, né, para passar a sugestão, o que for de novo, para que a gente possa construir um manual de excelência. Paulo César, primeiro uma satisfação falar com você, viu? A gente já me conhece aí há muito tempo, Sim, desde sim. lá desde o 8º Batalhão, será da, se eu não estiver enganado, 3ª CIA, não me lembro, enfim. Sim, sim. E aí depois, quando se iniciou os primeiros passos da Trem Salvador, que fazia o trânsito era a gente, né? Fogaça Isso. também não era nascido ainda, ia ter um ano e meio. Mas quem fazia o trânsito era a gente, né, Paulo César? Até acidente de trânsito lá, né? Aquele rádio lá, era a gente. Tinha companhia de trânsito, enfim. E obrigado pelas suas sugestões extremamente pertinentes. Primeiro, porque você tem uma visão de trânsito muito grande, uma vasta experiência aqui no esquadrão. E a gente já anotou, Paulo, mas se você, através do próprio esquadrão, você quiser formalizar isso, vai ser muito, muito importante para a gente. Na verdade, Paulo, é um produto que não foi ainda concretizado e finalizado pelo Comando de Operações. Por isso que a gente está colocando justamente para pessoas como você, que possuem aí uma vasta experiência prática, teórica, nessa área, justamente para nos passar. Porque, por vezes, a gente tem ideia, passa e termina fugindo, né, algum detalhe, como você